Boa tarde, galera. Bem, galera, eu tô testando mais um pouco aqui o AmpliGame A8. Mexi em algumas configurações, estou gravando dessa vez pelo OBS para ele gravar a tela. E também testar alguns filtros, eu tinha visto alguns vídeos e coloquei essa configuração do jeito que tá lá. Bom, eu vou falar aqui sobre essa placa-mãe que eu tenho. Eu tenho até um vídeo sobre ela no canal, uns 2 vídeos, né? Essa placa eu peguei no AliExpress e a primeira, né? Paguei 250 na época, não tinha ainda, se não me engano, não tinha remessa conforme nem nada disso, e eu não fui taxado. Porém, ela veio com um problema e eu consegui, depois de fazer um vídeo sobre ela, desse problema, né, que ela só funcionava com Athlons, ela não funcionava com nenhum Ryzen, mesmo eu atualizei a BIOS, coloquei a versão mais recente e ela não funcionou. Então eu passei, fiz um vídeo detalhado e eles me devolveram o valor da placa. Depois eu acabei pegando do mesmo modelo, só que na Terabyte. Se não me engano, eu paguei 329 nela. Acho que foi isso, 329. Bom, tendo pago esse preço, né, eu instalei nela, beleza, acabou indo. Teve alguns percalços, né? A placa ela é meio complicadinha em algumas coisas. Eu tive que lançar a mão de um processador Athlon para poder dar o vídeo nela. Depois eu fiz isso aí, atualizei, vai e volta, e ela acabou, enfim, se estabilizando. E aí nessa eu tive algumas placas, acho que com ela eu tive a RX 6600M, depois a RTX 2060 Super, e por fim hoje eu tô com a RTX 3060 Ti. É uma placa que puxa bem mais que essas outras duas, quer dizer, não tanto quanto a RTX 2060 Super, mas ela puxa bem mais que a RX 6600M, que eu acho que era 100 watts. A RTX, se não me engano, acho que é 175 e essa, ou algo assim. E a RTX 3060, ela é 200 e poucos watts. Ou seja, é uma placa que puxa bastante do, da alimentação da placa. E aí eu já estou com ela essa Challenger B450 a Maxam tem uns 6 meses. E eu tenho notado uma coisa, é lógico que eu estou numa época agora, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, e é uma época que está bem mais quente. E com isso, eu tenho notado que a temperatura tanto da placa quanto do processador, né, elas estão assim, bem mais altas do que na época do inverno, mas eu acho que também tem a ver um pouco com o VRM dessa placa. Porque ela está alimentando uma placa de vídeo que puxa bem mais, né? E eu acho que o sistema todo, como um todo, está esquentando bastante. A minha placa, eu estava jogando Alan Wake, ela chegou a 85 graus, acho que no Long ela chegou perto de 80. Acho que esses são jogos assim mais exigentes que eu vi que estão puxando mesmo muito aí da situação. E aí eu comecei a ficar encucado com isso. Meu gabinete, eu estou jogando esses 2 jogos, né, principalmente, ele tá ficando muito quente. E aí eu comecei a ficar grilado com esse VRM dessa placa, que ele é bem mais simples, né? Como vocês podem ver até aí na própria placa em si, vocês veem que é um VRM acho que se não me engano, de 3 mais 2 fases ali. E ele é bem básico, não tem também nenhum dissipador nem nada. Embora seja uma placa que permita você fazer PBO, overclock, tanto de memórias quanto do próprio processador, e permite você usar o Resizable Bar, essa questão do VRM foi me deixando meio desanimado com ela. E aí, por causa disso, eu peguei essa placa aqui, essa da Biostar, né? Essa B550 MXC Pro. Eu, principalmente, acho que uma questão que me fez pegar ela primeiro porque ela é uma B550, é uma placa que vai suportar
PCI Express 16, né? Que é o 4.0, que é o da minha placa de vídeo. Ou seja, com um processador compatível, que mais para frente eu pretendo pegar um 5600, eu tenho hoje um 5500. Com o 5500 ele não vai me dar o 4x do PCI Express aí, 4.0, né? Não vai fazer isso. Mas, por exemplo, quando eu tiver um 5600, provavelmente, ele já vai permitir que eu use esse recurso. O VRM, como vocês vão observar aqui, ó, dessa placa, ele já é um VRM bem mais robusto, só vocês verem pelas bobinas aqui, que vocês vão ter noção de que ele é bem mais reforçado. E ele tem até um dissipador aqui. Não é um dissipador muito gigante, né? Mas é um dissipador mais que o outro sequer tinha. Então, entre esses vários recursos, além disso, ele tem espaço para 4 bancos de memória, que na B450 não tinha, só tem para 2, quer dizer, isso permite que você coloque 4 pentes de 8, por exemplo, e muitas vezes vai ser bem mais interessante. Uma outra coisa que eu também achei mais que dá mais valor à própria placa em si é isso aqui, ó. Ele tem esses LEDs de indicação e quando você faz o boot, ele vai acender algum LED aqui, dependendo do problema que for. Se for da VGA, se for da BIOS, se for memória ou de processador. E essa sinalização é algo que na B450 não existe. Simplesmente não existe e não tem também um bip, que eu acho que era um negócio que, sei lá, cara, tinha que vir de alguma forma. Eu já vi placas com. Eu lembro que eu tinha uma placa de um Xeon e ela vinha com um daqueles LEDs de indicação de número, né? Ele desenhava o número ali de acordo com o problema que a placa apresentava. Cara, tem placas que não tem isso. Então, acho que o mínimo que ela deveria ter é esse LED indicador de qual problema que pode estar ocorrendo para a placa não dar o boot. Além de tudo, ela tem esses 4 PCI aqui, né? Sendo que um é o 16 e os outros são PCI 1X para você, de repente, instalar alguma outra placa que você queira aí. De repente, uma placa de áudio, alguma coisa dessa natureza. Além disso, ela tem 4 SATAs localizados de uma forma que você pode usar. Na B450, ele tem 2 aqui e 2 aqui que ficam cobertos pela placa de vídeo, entendeu? Então é um negócio bizarro. Quer dizer, praticamente, se você não achar um desses conectores SATA que é deitado, você não tem, simplesmente não tem condição de usar. Que é algo, né, bizarro. Então, além disso, né, desculpa, é, ela tem todos esses detalhes, né, que eu comentei com vocês aqui, e, e tem um chipset mais tecnológico e mais interessante e atualizado. Essa placa, inclusive, ela suporta RGB, você consegue controlar o RGB das memórias nela, ela tem essa configuração nela, então uma placa, embora a marca ela não seja assim, né, topzera, mas vem com uma quantidade de conexões boa aqui, como vocês estão vendo. Inclusive esse conector PS2, se eu não me engano, acho que é esse que é o nome dele, vem com, são 5 aqui, USB 3.2, HDMI, e tem até um negócio que é meio raro às vezes, uma placa que não é das mais caras, que é um conector USB tipo C para você ligar o seu celular, para de repente fazer transferência ou até para carregá-lo. Tem várias coisas muito interessantes aqui que me fez migrar, né? Assim que ela chegar, ela tá para chegar, creio que até semana que vem, até quarta-feira talvez. Espero que seja antes, mas acho que até quarta ela deve estar aqui, aí eu vou montar e vou passar um feedback, né, para vocês aí. De repente eu vou mostrar umas imagens dela, mas eu estou esperando o melhor, né, disso e que o sistema também fique
um pouco menos quente do que tá, né? Já que eu acho que o VRM tem uma certa influência aí nessa, nesse modo que ela acaba esquentando aí em algumas situações. Então, galera, é isso. Queria apenas comentar sobre essa B550 MXC Pro da Biostar. E assim que ela chegar, eu vou dar um feedback aí para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!